Vamos falar então de Manuel Bandeira, pessoal. Olha só, parece um sapo, né, mano? Manuel Bandeira que contraiu tuberculose muito cedo, né? Parece que ele tinha 17 anos. Só que, curiosamente, ele não morreu com 20, que nem vários poetas morriam. Não morreu com 30, não morreu com 40, foi morrer com 82 anos, pessoal. Imagina, ele ficou 65 anos da vida dele com tuberculose, né? Na verdade, eu não tenho certeza se ele chegou a tomar penicilina que é inventada ali na virada dos anos 30 para os anos 40. Eu acredito que ela foi inventada ali, mas até chegar ao Brasil para curar uma tuberculose demorou um pouco. E mesmo assim, imagina quantos efeitos ele ficou, né? Ele foi morrer em 68, tá? Então foi um cara que teve uma saúde muito debilitada ao longo da vida dele inteira. E isso é uma marca muito forte na sua poesia, tá? Vamos lá, então. Eu botei aqui um quadro, quem quiser dar print aí, tá fazendo anotação e já quiser dar print para botar no Word, pode botar aí, tá? Um quadro com uma espécie de trajetória da vida dele, tá? Da vida poética, das obras fundamentais dele. Então a primeira obra dele é em 1917, chamado Cinza das Horas, tá? Se alguém viu a aula lá de antecedentes nacionais, eu falei, né, nos antecedentes nacionais de 1917, lá da época da publicação da Anitta Malfatti e tal, eu falei que 4 estreias promissoras, né? E uma delas é a do Manuel Bandeira. Embora esse primeiro momento dele é muito simbolista, né? O simbolismo casava naquele momento exatamente com a melancolia que ele estava vivendo pela doença, pela proximidade com a morte. Então não é à toa que um dos grandes temas dele vai ser justamente esse, né? A melancolia e a morte, tá? Em 1919, ele lança um livro chamado Carnaval, né? Onde ele ainda preserva a métrica típica do Parnaso simbolismo, mas o carnaval começa a surgir como uma espécie de metáfora dessa libertação que está por vir, tá? Vai falar muito em Arlequim, Colombina, Pierrot e tal, e é nesse livro que está Os Sapos, aquele poema avacalhando os parnasianos na Semana de Arte Moderna, tá? Que é lido na segunda noite, né, do dia 15 lá de fevereiro da Semana de Arte Moderna, tá? De 22 lá. Certo? Então, sapos aí nesse livro, O Carnaval. Em 24, 5 anos depois, 2 anos depois da Semana de Arte Moderna, vem Ritmo Dissoluto. E como o próprio nome diz, o ritmo começa a se dissolver, né? Então ele começa a se afastar da métrica, ele começa a libertar a forma, ele começa a inserir temas mais prosaicos, certo? Então muito influenciado pela Semana de Arte Moderna aí, tá? Um livro de transição para aquela que é a consagração da poesia moderna, libertinagem, né? Se a gente tivesse que dar uma data para começar a poesia moderna, é 1930. Por quê? Porque é lançado Libertinagem, do Manuel Bandeira, e é lançado Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. 2 livros aí de ruptura para começar a falar em poesia moderna. Então aí a gente tem a consagração da técnica de temas modernos, inaugurando a geração de 30. Em 36, ele amadurece ainda mais na sua poesia, ele lança Estrela da Manhã, né, considerado por muitos seu melhor livro. Eu particularmente gosto mais de Libertinagem. E aí, a partir de então, vem vários clássicos aí bem interessantes. Lira dos 50 anos, Opus 10, Belo Belo, Estrela da Tarde, né? Onde o Manuel Bandeira sempre se mostrou extremamente atualizado com o que de melhor fazia a poesia brasileira. Ele estava sempre dialogando com os jovens que estavam vindo com novas teorias, mas sempre estudando a poesia clássica, desde Camões, desde as cantigas medievais, desde o romantismo. Ele nunca parou de estudar, sempre foi um cara atualíssimo, por isso que a poesia dele não morre até hoje, é muito boa, tá? Sempre sugiro para qualquer aluno, tenham algum livro do Manuel Bandeira por perto, na cabeceira da cama, Libertinagem, ou Estrela da Manhã, deixem do lado. Se vocês são mais ainda entusiastas dessa poesia, comprem esse último livro aí, ó. Estrela da Vida Inteira. O que é Estrela da Vida Inteira? É um cação, assim, de mais de 600 páginas de toda a poesia do Manuel Bandeira, certo? Toda a poesia do Manuel Bandeira está em Estrela da Vida Inteira, né? Ele reuniu tudo que ele escreveu em versos e botou num único livro, que já foi leitura obrigatória da URGS
E eu dava e era muito a fuder, velho. Era muito bom de dar. Porque é óbvio que não tinha que dar todos os poemas, né, mano? Então tu dava todos os principais da vida inteira do Manuel Bandeira. Era muito bom, né? Então, quem gosta, compra Estrela da Vida Inteira. Vai ter tudo do Manuel Bandeira num só livro, não vai nunca mais gastar com outros livros. E vai ter uma enciclopédia de poesia, tá? Pessoal, em termos de características do Manuel Bandeira, bom, vamos começar dizendo que ele começou marcado pelo simbolismo, como a gente já diz. O simbolismo era a estética que melhor atendia ao seu momento depressivo, né, por causa da doença. Uma marca dele bem forte é a linguagem coloquial, tá? É inacreditável como é bom e fácil de entender Bandeira. E mesmo sendo fácil, não quer dizer que ele cai em vulgarismo, porque uma coisa é ser fácil porque o cara escreveu assim: oi, bom dia, como é que tá, meu brother, né? Uma coisa é isso. Outra coisa é ser fácil, mas ao mesmo tempo ser culto, ser poético, certo? O tom confessional, isso é uma coisa que ele nunca esqueceu, inclusive ele se chamava de poeta menor por isso, o que é mentira, tá? A única coisa que Manuel Bandeira errou foi se chamar de poeta menor, tá? Mas é que isto é verdade, tá? Ele sempre levava coisas da vida dele pra poesia, elementos biográficos, muito eu, né? Como se fosse uma confissão eterna sua poesia, né? Falando da tuberculose, da doença, falando da infância pessoal dele, né? Que se criou em Recife, o desejo de ser arquiteto, etc. Então, a poesia dele é muito sublimatória, é muito ele pondo pra fora, tá, gente? Transformando, né, a sua pulsão de morte, sua pulsão negativa, né, a sua angústia em arte, né, em material produtivo, né, enfim, certo? E ele foi um cara que explorou todos os recursos técnicos possíveis. Isso também tem que estar claro. Ele é um cara extremamente eclético. Ele foi do soneto clássico, a rebeldia estruturalista, né, dos modernistas. Ele foi das baladas trovadorescas, a poesia concretista, que a gente vai ver mais tarde, que é aquela poesia visual dos anos 50, tá? Ele escreveu poema em prosa, ele escreveu poema longo, ele escreveu poema curto de uma só frase. Enfim, ele é um cara muito interessante e ele tem poema pra gente dar aula pra tudo que é coisa. Quer dar uma aula de soneto? Pega a bandeira. Quer dar uma aula de concretismo? Pega a bandeira. Quer ensinar poema em prosa? Pega a bandeira. Tá? Ele tem coisa pra chuchu. Mas chuchu foi cinema. Uma testada de velhice aqui. Vamos lá, pessoal. Principais temáticas. Dá um print aí, ó, nessa tela. Porque eu vou sempre ficar voltando pra essa tela. Tá? Essas são as principais temáticas dele. Tá? E todas vão ter uma certa conexão entre elas. Bom, como ele teve uma doença muito cedo que colocou ele quase em morte, né, que é a tuberculose, toda a vida dele foi uma vida preparando-se para a morte. Só que, como eu falei para vocês, ele não morreu com 20, nem com 30, nem com 40, ele morreu com 82 anos. Então, obviamente, a morte teve uma trajetória na sua vida. E ela não foi tratada sempre da mesma forma. Então, obviamente, no início, quando ele pega a tuberculose jovem, ele tá cagado, ele tá angustiado, ele tá melancólico. E não é à toa que vem este lindo poema chamado Desencanto, onde ele diz, ó, vou nem ler porque eu amo esse poema. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Bah, mano, esse verso final é muito a fuder. Eu faço versos como quem morre. Agora, obviamente, passando 20, 30 anos, ele não morrendo, ele já começa a ter um tratamento diferente. E aí ele começa a meio que ironizar a própria morte, né? Mas lembrando que por trás de toda a ironia reside a melancolia. Então, olha esse poema famosíssimo chamado Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Ó, esse verso é muito famoso. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Tranquilo, né, mano? Então, doutor, é possível tentar o pneumotórax? Não.
processo metódico, cirúrgico ali para, né, melhorar. Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então o que resta agora é tu curtir. Né? Tu tá na ruim. Né? Tu vai morrer, então vai curtir, né? É o período que eles chamam de o paliativo, né, dentro da medicina lá, né? Então, pacientes em estados terminais, né? Então a gente precisa agora fazer com que esse processo seja bom, seja agradável, tu te redima com a vida, tu aproveite o máximo, certo? E ele não morreu. Ele só foi morrer muito depois, então no final da vida ele já estava assim, a morte, olha aqui, ó, né? E aí ele vai ter esse poema, Consoada. Quando a indesejada das gente chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria, ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com seus sortilégios, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Né? Então a gente vê já um cara bem mais resignado. Então botei aí, ó, que a preparação dele para a morte vai basicamente ter 3 momentos de angústia, de autoironia e de resignação ao final da vida. Certo? Mas a doença não só o preparou para a morte, como em muitos momentos lhe deixou com desejos insatisfeitos. Vamos lembrar que em momentos mais críticos da doença, né, quando tinha aumento de umidade, o frio, né, a doença parecia, né, era quase como uma AIDS, ela vinha muito forte, com catarros, cheio de sangue e tal, e ele muitas vezes não podia ter contato com ninguém, não podia fazer exercício físico, não podia ter relações sexuais e tal. Então, em vários poemas ele mostrou o quê? A sua angústia, né, seu desejo fortemente de ter relações prazerosas. E aí eu separei 2 poemas para vocês lerem aí, ó, Estrela da Manhã e Vou-me embora pra Pazárgada, tá? Então, ó, quem dá um print aí, eu não vou conseguir ler tudo, falta só 3 minutos para fechar os 15 minutos. Dá uma olhada nesse poema. Também dá uma olhada em Vou-me embora pra Pazárgada, surgindo como, né, um reduto, né, de felicidade, onde lá ele poderia realizar, né, as suas maiores vontades, as suas vontades infantis, suas vontades sexuais e tal, né? E aí eu quero voltar aqui e mostrar dentro de Pazárgada, né, que ele vai dizer, né, e como montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, mando chamar a mãe da água para me contar histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Então, olha só, ele querendo evocar uma infância que era prazerosa em contraste ao presente dele doloroso. E isso é uma outra coisa que está diretamente ligada ao desejo insatisfeito, que é essa evocação da infância. Evocar momentos onde ele viveu o prazer que atualmente ele não tem mais, né? E aí eu diria para vocês lerem esse poema maravilhoso chamado Evocação de Cristo. Eu vou ler, eu tenho 2 minutos, eu vou ler. Olha lá, presta atenção aí. Ó. Rua da União, como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol, tenho medo que hoje se chame Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde ia fumar escondido. Do lado de lá era o Cais da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe, lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque é ele que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que eu não sabia onde ficavam. Rua da União, casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife bom, Recife brasileiro, como a casa de meu avô. Olha que poema lindo, pessoal. Evoca o passado, fala da linguagem, fala da saudade, fala das coisas simples. Bom, vamos voltar aqui, ó, só para eu dizer também que ele valoriza o cotidiano. Tem vários poemas onde ele teoriza sobre a própria construção da poesia, o que a gente chama de metapoesia ou metalinguagem. E também tem alguns poemas sobre questões sociais, tá? Eu vou passar aqui, ó,
Só para vocês verem, ó, Belo Belo, quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples, o humilde cotidiano, né? O poema do Beco, que importa a paisagem, que importa a glória, a Bahia, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco, a simplicidade, o humilde cotidiano da sua volta. João Gostoso era carregador de feira livre, morava na Babilônia em barracão sem número. Uma noite ele chegou, cantou, bebeu, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Leiam Bandeira.